E aí, pessoal, tudo certinho? Bom, vamos falar aqui de matemática básica, bem básica mesmo, né? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre múltiplos de um número natural. Então, antes de mais nada, vamos conversar sobre isso, o que que vem a ser um número natural, na verdade? Então, olha só, você já parou para pensar qual foi o primeiro número que você teve acesso? Qual foi o primeiro de todos? O primeiro número que você teve acesso? Esse número, muito provavelmente, não foi 2 terços, nem 3 quartos, nem raiz de 2, nem π, nem e. Quando você, por exemplo, pergunta para uma criança assim, qual que é a sua idade? Você nunca vai ouvir de uma criança que a idade dela é 7 terços, ou que é raiz de 2, ou que é π. Não vai, porque esses números não são números naturais. Números naturais são aqueles números que você teve contato pela primeira vez na sua vida. São os números que surgem naturalmente da nossa necessidade de contar. Então, quando eu vou fazer uma contagem, eu vou usar números naturais. Então, a idade de uma criança vai ser 2, 3, 4, 5. Então, números naturais são números que você utiliza para fazer contagem. E esses números que você utiliza para fazer contagem, nós podemos colocar eles em uma lista assim, né? Aqui, ó, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Esses números aqui são chamados de números naturais. E quando a gente quer fazer referência a eles, nós vamos usar um símbolo, né, que é um N assim estilizado, vamos dizer assim. Ele tem duas barras aqui nessa diagonal. Às vezes tem duas barras aqui à esquerda, mas enfim, você vai perceber. Então, quando eu falo de conjunto de números naturais, eu estou falando desse conjunto aqui. No ensino fundamental e no ensino médio, assim, a maior parte dos autores coloca o zero como um número natural também. Se você for olhar como números naturais, sendo os números que você utiliza para contagem, ele não deveria estar lá, porque toda contagem começa de 1. Mas tudo bem, em Roma, como os romanos, vamos aqui então colocar o zero como os naturais. Vamos dizer assim então, que os números naturais são os números que você utiliza para fazer contagem e o zero. Entendeu? Então, números naturais é isso. Entendeu? Número que você utiliza para fazer contagem e mais o zero. Agora eu preciso falar com vocês sobre a ideia de múltiplo. O que que vem a ser múltiplo de um número? Vamos lá? Muito bem. Vamos lá então. O que que são múltiplos de um número natural? Vamos começar com o nosso conjunto de números naturais. O conjunto dos números naturais são esses que nós acabamos de conversar aqui agora, né? São os números que você utiliza para fazer contagem e mais o zero. Quando eu falar assim de múltiplo de um número natural, por exemplo, vamos supor que eu escreva assim, ó, múltiplos de 2. Eu estou falando, na verdade, desse conjunto de número que eu obtenho quando eu pego o 2 e multiplico ele por todos os números naturais. Se você multiplicar o 2 pelos números naturais, esse conjunto de números que você vai encontrar aqui, ele é chamado de múltiplo. Então, olha só, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1 aqui, ó, dá 2, 2 vezes esse 2 aqui dá 4, 2 vezes o 3 dá 6, depois vai ficar 8, 10 e assim por diante. Esse número que eu encontro aqui, ele é chamado de conjunto dos múltiplos de 2. Do mesmo jeito, eu poderia pensar aqui nos múltiplos de 3. Então, os números que são múltiplos de 3, para eu encontrar eles, eu tenho que pegar o 3 e multiplicar ele por todos os números naturais. Aí o conjunto que eu obtenho é chamado de múltiplos de 3. Então, se eu pegar aqui, ó, 3 multiplicado por 0 dá 0. 3 multiplicado por 1 dá 3. 3 multiplicado por 2 ali, ó. 3 multiplicado por 2 dá 6.
3 multiplicado por 3 dá 9. 3 multiplicado por 4 dá 12. 3 multiplicado por 5 dá 15. E assim por diante. Esses aqui são os chamados múltiplos de 3. E você pode fazer isso com qualquer número. Então, se eu quiser, por exemplo, saber assim, quais são os múltiplos de 10, eu tenho que pegar o 10 e multiplicar ele por todos os números naturais. Então, eu pego aqui, ó, o 10 multiplicado por 0. 10 multiplicado por 0 dá 0. 10 multiplicado por 1. 10 multiplicado por 1 dá 10. 10 multiplicado por 2 dá 20. 10 multiplicado por 3 dá 30. Por 4 dá 40. 10 multiplicado por 5 dá 50. E assim por diante. Esses aqui são os múltiplos de 10. Então, para você encontrar os múltiplos de um número, basta, no caso aqui são os múltiplos naturais de um número, basta você pegar esse número e multiplicar ele por todos os números que estão dentro dos naturais. Aí você encontra os múltiplos. Vamos mais um aqui? Se eu fosse fazer assim, ó, quero achar aqui quais são os múltiplos de 15. Como é que eu encontro os múltiplos de 15? Eu pego o 15 e multiplico ele por todos os números naturais, que são aqueles números que você usa para fazer contagem. Então, quando você multiplicar 15 vezes 0, vai dar 0. 15 vezes 1 dá 15. 15 vezes 2 dá 30. Né? Agora, 15 vezes 3 dá 45. 15 vezes 4 dá 60. E assim por diante. Então, para você encontrar os múltiplos de um número, basta que você pegue esse número e multiplique pelo conjunto dos naturais. Entendeu? Agora é interessante também você reparar o seguinte, olha só. Para você lidar bem com múltiplo, você vai precisar mexer com multiplicação. Então é importante que você saiba a tabuada, né? A tabuada tem que estar, ó, na ponta da língua. Você tem que saber de prontidão alguns produtos. Então, se forem números assim até o 10 ali, eu acho que é de se esperar que todo mundo saiba fazer esse cálculo. Se não, no vídeo anterior agora eu falei justamente sobre um programinha que você pode utilizar para poder agilizar aí o aprendizado da tabuada, né? Para você poder memorizar mais rápido isso aí. A ideia é que você consiga responder assim rapidamente. Quanto que é 5 vezes 8? 40. 7 vezes 8? 56. 4 vezes 7? 28. 6 vezes 6? 36. E assim por diante. Tá certo? Então veja se você conseguiu entender a ideia de múltiplo. Não entendeu? Deixa a mensagenzinha aí que a gente vai tentar ajudar. No próximo vídeo eu vou fazer uns exercícios envolvendo múltiplos. Tá bom? É isso aí, moçada. Grande abraço para vocês e tchau!